Meu marido disse que eu estava exagerando até eu mostrar as provas. Comprei o caderno numa terça-feira. Um caderno comum, daqueles de capa dura preta que vendem em qualquer papelaria. Nada especial. Mas foi naquele caderno que comecei a anotar tudo. Cada detalhe, cada horário, cada palavra. Porque ninguém mais acreditava em mim. Nem meu marido, nem minha melhor amiga, nem minha própria irmã. Todos achavam que eu estava ficando paranoica. Que estava vendo coisas que não existiam. Que precisava relaxar, tomar um chá, fazer yoga. Qualquer coisa menos continuar insistindo naquilo. Mas eu sabia que tinha algo errado. Meu nome é Helena, tenho 38 anos. Sou casada com o Eduardo há 13 anos. Temos uma filha, a Isabela, de 10 anos. Moro numa casa boa num bairro tranquilo. Trabalho como designer gráfica, home office na maior parte do tempo. Vida normal. Casamento estável. Pelo menos era isso que eu achava até 6 meses atrás. Tudo começou com pequenas coisas. Tão pequenas que eu mesma duvidava se eram reais ou se estava inventando. Uma vez, deixei minha carteira em cima da mesa da sala. Tinha certeza absoluta. Lembro de ter tirado ela da bolsa, colocado ali, ido tomar banho. Quando voltei, a carteira estava dentro da bolsa de novo. Perguntei para Eduardo. Amor, você mexeu na minha carteira? Não. Por quê? Estava na mesa. Agora está na bolsa. Ele deu aquele sorriso que eu conhecia bem. Paciente. Levemente condescendente. Você deve ter guardado sem perceber. Eu tenho certeza que deixei na mesa. Helena, você estava com a cabeça cheia ontem. Aquele projeto urgente. Deve ter guardado no automático. Fazia sentido. Eu estava cansada. Talvez tivesse guardado e esquecido. Deixei para lá. Depois foi a chave do carro. Eu sempre, deixava no gancho perto da porta. Sempre. Era um hábito de anos. Um dia não estava lá. Procurei por toda a casa. Eduardo me ajudou. Encontramos dentro da gaveta do meu criado mudo. Como foi parar aqui? Perguntei, segurando a chave. Eduardo deu de ombros. Você deve ter guardado aí sem querer. Eu nunca guardo chave no criado mudo. Talvez estivesse distraída. Acontece. De novo fazia sentido. Mas começou a me incomodar. Então começaram as mensagens. Mensagens que eu tinha certeza de não ter enviado. Nada grave. Coisas bobas. Uma mensagem para minha irmã dizendo que não poderia ir no almoço de domingo. Eu nunca tinha dito isso. Quando minha irmã comentou, fiquei confusa. Mas eu não te mandei mensagem nenhuma. Mandou sim. Olha aqui. Ela me mostrou o celular dela. Era meu número, minha foto de perfil. E a mensagem estava lá, marcada como enviada. Fui olhar meu celular. A mensagem estava lá também, no histórico. Como se eu tivesse enviado. Meu coração acelerou. Eu não mandei isso. Helena, está aqui, no seu celular. Eu sei que está, mas eu não escrevi. Minha irmã me olhou com aquela expressão. Preocupação misturada com pena? Você anda muito estressada. Talvez tenha mandado e esquecido. Eu não esqueceria de cancelar um almoço. Talvez sim. Você anda trabalhando demais. Todo mundo tinha uma explicação. Todo mundo achava que eu estava estressada, cansada, distraída. Mas as coisas continuaram. Compromissos que eu tinha certeza de ter agendado, mas não estavam na agenda. Roupas que eu lembrava de ter posto para lavar, mas estavam ainda no armário. Comida que sumia da geladeira. Objetos que mudavam de lugar. Comecei a questionar minha própria sanidade. Será que estava tendo lapsos de memória? Será que precisava de ajuda médica? Marquei consulta com neurologista. Fiz exames. Ressonância. Testes cognitivos. Tudo normal. Saúde perfeita. Pode ser estresse, disse o médico. Ansiedade pode causar esses sintomas. Lapsos de atenção. Sensação de estar esquecendo coisas. Mais uma pessoa dizendo que era estresse. Eduardo sugeriu terapia. Amor, não tem nada de errado em procurar ajuda. Você anda muito ansiosa ultimamente. Fui para a terapia. A terapeuta era gentil. Ouvia tudo que eu dizia. Fazia perguntas. Você se sente sobrecarregada? Às vezes. Tem dormido bem? Nem tanto. E o relacionamento com seu marido? Como está? Bom. Estável. Ele é muito paciente comigo. Paciente com o quê? Hesitei. Com essas minhas confusões. Esquecimentos. Ele sempre está lá para me lembrar das coisas. Ela notou algo. E você sente que precisa que ele te lembre? Ultimamente sim, porque eu realmente estou esquecendo muita coisa. 3 sessões depois, ela sugeriu medicação para ansiedade. Recusei. Não queria tomar remédio. Queria entender o que estava acontecendo.
Foi quando comprei o caderno. Decidi que ia começar a anotar tudo. Cada coisa que fizesse, cada objeto que movesse, cada decisão que tomasse. Se eu estava realmente esquecendo, o caderno ia provar. Se não estava, também ia provar. Comecei numa segunda-feira, dia 15 de abril, 7h30, acordei, tomei café, deixei chave do carro no gancho, bolsa na mesa da sala. 12 horas, almocei. Salada. Sobrou metade na geladeira, prateleira do meio. 15 horas, reunião online. Durou até 16h30. 19 horas, busquei Isabela na aula de inglês. E assim por diante. Cada detalhe, por menor que fosse. No terceiro dia, a salada que eu tinha anotado que estava na geladeira não estava mais lá. Procurei. Nada. Olhei meu caderno. Estava anotado claramente. Salada. Prateleira do meio. Mostrei para Eduardo. Olha, eu anotei aqui. Tinha salada. Ele olhou para o caderno. Para mim. Helena, você está anotando o que come? Estou anotando tudo. Para provar que não estou louca. Amor, ninguém está dizendo que você é louca. Mas está dizendo que estou esquecendo tudo. Que estou imaginando coisas. Então estou provando que não estou. Ele suspirou. Aquele suspiro cansado que eu estava começando a conhecer bem. Talvez você tenha comido a salada e esquecido de anotar. Eu não comi a salada. Ou a Isabela comeu. Isabela não come salada. Então eu comi. Não lembro, mas posso ter comido. Sempre tinha uma explicação. Sempre. Continuei anotando. Mas comecei a ficar mais específica. Horários exatos. Descrições detalhadas. Fotos. Sim, comecei a tirar fotos. Da chave no gancho. Da bolsa na mesa. Do que tinha na geladeira. Eduardo achou estranho. Por que você está fotografando a geladeira? Para ter prova. Prova do quê? De que não estou ficando louca. Ele me abraçou. Você não está ficando louca. Mas talvez precise de mais ajuda. Esse caderno, essas fotos, não é normal, Helena. O que não é normal é as coisas sumirem e mudarem de lugar. Mas não estão sumindo. Você só está esquecendo onde colocou. Não estou esquecendo. Mas eu via nos olhos dele. Ele não acreditava. Ninguém acreditava. Uma semana depois de começar com o caderno, aconteceu algo diferente. Eu tinha anotado que ia ao mercado às 16 horas. Tinha até tirado foto da lista de compras que fiz. Quando voltei do mercado, a lista estava diferente. Tinha itens que eu não tinha escrito. Itens que eu tinha comprado, mas que não estavam na minha lista original. Conferi a foto. Comparei com a lista física. Eram diferentes. Alguém tinha adicionado itens à minha lista. Meu coração disparou. Não era esquecimento. Não era estresse. Alguém estava mexendo nas minhas coisas. Mas quem? Eduardo estava trabalhando. Isabela estava na escola. Eu estava sozinha em casa. A não ser que... Não podia ser. Mas a semente da dúvida foi plantada. Comecei a observar Eduardo com mais atenção. Ele estava normal. Carinhoso. Atencioso. Preocupado comigo. Muito preocupado. Amor, você precisa parar com essa obsessão do caderno, ele disse uma noite. Está te fazendo mal. Não é obsessão. É documentação. Está te consumindo. Você mal dorme. Fica checando as coisas toda hora. Isso não é saudável. O que não é saudável é todo mundo achar que estou louca. Ninguém acha que você é louca. Só achamos que você precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Preciso que acreditem em mim. Ele ficou quieto por um momento. Eu acredito que você acredita. Mas Helena, não tem ninguém mexendo nas suas coisas. Não faz sentido. Então explica as diferenças entre as fotos e a realidade. Pode ser que você tenha tirado a foto errada, ou editado sem querer. Sei lá, mas não tem conspiração. Conspiração. Ele achava que eu estava criando conspirações. Decidi fazer um teste. Sem contar para ninguém. Comprei uma câmera pequena, daquelas que gravam movimento. Instalei na sala, escondida atrás de uns livros, apontando para a mesa onde eu sempre deixava a bolsa. Se alguém estava mexendo, eu ia ter prova. Liguei a câmera numa quinta-feira de manhã. Eduardo tinha ido trabalhar. Isabela estava na escola. Eu tinha reunião online o dia todo. Às 10 horas, fiz uma pausa. Fui à sala. Minha bolsa estava na mesa, exatamente onde deixei. Tirei uma foto. Voltei para a reunião. Às 12 horas, outra pausa. A bolsa estava no sofá. Eu não tinha movido. Tinha certeza absoluta. Meu coração bateu mais forte. Corri para o computador. Acessei a gravação da câmera. E foi aí que vi. 11h37. Eduardo apareceu na tela. Ele deveria estar no trabalho. Mas estava em casa.
Pegou minha bolsa, abriu, mexeu dentro, tirou a carteira, olhou dentro, colocou de volta, mudou a bolsa de lugar, do mesa para o sofá, e saiu. Assisti 3 vezes. Não podia acreditar. Meu marido estava mexendo nas minhas coisas. De propósito. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Por quê? Por que ele faria isso? Fiquei olhando para a tela, para a imagem dele congelada no momento em que fechava minha bolsa. Não confrontei ele naquele dia. Precisava de mais provas. Precisava entender a extensão disso. Deixei a câmera ligada. Todos os dias. Por uma semana. E todos os dias Eduardo aparecia. Sempre quando eu estava ocupada. Sempre mexendo em algo. Mudando coisas de lugar. Movendo objetos. Pegando minha carteira. Mexendo no meu celular. No 6º dia, vi ele mexendo no meu computador. Deletando e-mails. Mudando compromissos na agenda. Ele estava fazendo isso de propósito. Estava me fazendo achar que estava louca. Mas por quê? Precisava de respostas. Mas ainda não podia confrontar. Precisava entender o plano todo. Comecei a investigar, discretamente. Olhei as contas bancárias dele, normais. Olhei o celular dele quando estava dormindo. Nada suspeito. Nenhuma outra mulher, nenhuma dívida escondida. O que ele ganhava me fazendo duvidar da minha sanidade? Foi a minha terapeuta que me deu a primeira pista sem saber. Helena, você já ouviu falar em gaslighting? Não. O que é? É uma forma de abuso psicológico onde a pessoa manipula outra a duvidar da própria realidade, fazendo a vítima questionar sua memória, sua percepção, até sua sanidade. Meu sangue gelou. Por que você está me perguntando isso? Porque alguns dos sintomas que você descreve não parecem ansiedade comum. Parecem mais com alguém que está sendo manipulada. Manipulada por quem? Ela me olhou com cuidado. Geralmente é alguém próximo. Alguém que tem acesso à vida da pessoa. Que pode mexer nas coisas sem levantar suspeita. Eduardo. Mas por que alguém faria isso? As razões variam. Controle, poder, às vezes para justificar outros comportamentos, às vezes simplesmente porque podem. Saí daquela sessão tremendo. Tudo fazia sentido agora, mas ainda faltava entender o porquê. Decidi confrontar, mas de forma inteligente. Num sábado à noite, depois que Isabela dormiu, sentei com Eduardo na sala. Tinha meu laptop comigo. Amor, preciso te mostrar uma coisa. O que é? Você lembra que disse que eu estava exagerando? Que estava imaginando coisas? Helena, não vamos começar com isso de novo. Só me escuta. Por favor. Ele suspirou, mas sentou. Abri o laptop. Mostrei o primeiro vídeo. Ele entrando na sala, mexendo na minha bolsa. Vi a cor sumir do rosto dele. Eu posso explicar? Ele começou. Por favor, explica. Porque eu realmente quero entender. Silêncio longo. Eu estava preocupado com você. Preocupado. Sim, você andava tão estranha. Paranoica. Achei que talvez estivesse envolvida em algo. Usando drogas ou, sei lá. Então comecei a verificar. Verificar mexendo nas minhas coisas. Mudando elas de lugar. Eu não mudei nada de propósito. Deve ter sido acidente. Mostrei o segundo vídeo. Dele movendo deliberadamente minha bolsa da mesa para o sofá. Olhando para a câmera como se checasse se alguém estava vendo. E colocando no lugar errado. Explica esse acidente. Ele ficou branco. Helena, tem mais. Mostrei os outros vídeos, um por um, dele mexendo no meu computador, no meu celular, nas minhas coisas. Por que você fez isso? Minha voz estava surpreendentemente calma. Por que passou meses me fazendo achar que estava ficando louca? Ele colocou o rosto nas mãos. Ficou assim por um tempo longo. Quando olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos. Eu estava com medo de te perder. Me perder? Fazendo eu achar que estava louca? Você estava tão focada no trabalho, tão independente. Não precisava mais de mim para nada. Eu sentia que estava me tornando irrelevante. Fiquei olhando para ele, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Então você decidiu me quebrar? Me fazer dependente de você? Não foi assim. Eu queria que você precisasse de mim de novo. Como antes. Quando a gente casou, você dependia de mim para tudo. E eu gostava disso. Me sentia importante. Importante. Eu sei que foi errado. Eu sei. Mas eu entrei em pânico. Vi você ficando cada vez mais forte e mais independente e tive medo que me deixasse. Então me manipulou. Me fez questionar minha própria mente. Ele estava chorando agora. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu não percebi o quanto estava te machucando. Achei que era, sei lá, inofensivo.
Só pequenas coisas para te deixar um pouco insegura, para você me procurar mais. Senti náusea. Pequenas coisas. Eduardo, eu fui ao neurologista. Fiz ressonância. Achei que tinha alguma doença. Achei que estava perdendo minha mente. Eu sei. Eu vi. E eu queria parar, mas não sabia como sem admitir o que tinha feito. Fiquei olhando para esse homem com quem dividi 13 anos da minha vida. Esse homem que eu amava, confiava, e que tinha passado meses deliberadamente me torturando psicologicamente. Eu preciso que você saia de casa, eu disse. Helena, por favor, agora. Onde vou ficar? Não me importa. Hotel, casa de amigo. Mas você não vai dormir aqui hoje. Ele tentou argumentar. Chorou. Pediu desculpas 1000 vezes. Mas fui irredutível. Ele saiu. Fui para o quarto. E finalmente chorei. Chorei por horas. Pela confiança quebrada. Pelo tempo perdido. Por ter duvidado de mim mesma. Mas também chorei porque uma parte de mim entendia. Entendia o medo dele. A insegurança. Não justificava. Nunca justificaria. Mas entendia. Nos dias seguintes contei para minha família. Para minha terapeuta. Mostrei os vídeos. Todo mundo ficou chocado. Horrorizado. Disseram que eu deveria processar. Divorciar imediatamente. Cortar contato. Mas não era tão simples. Tínhamos uma filha. Uma vida juntos. E por mais doente que fosse, ele não tinha feito por maldade. Tinha feito por insegurança. Por medo. Ainda era errado. Horrível. Mas não era ódio. Exigi terapia. Individual para ele. Casal para nós. Ele concordou com tudo. Desesperado para consertar. Começamos terapia intensiva. 3 vezes por semana. O terapeuta dele diagnosticou insegurança profunda. Medo de abandono. Necessidade de controle como mecanismo de proteção. Na terapia de casal confrontamos tudo. As mentiras. A manipulação. O abuso. Porque era abuso. A terapeuta não usou palavras suaves. Eduardo, o que você fez se chama abuso psicológico. É crime em muitos lugares. Você destruiu a confiança dela. Fez ela duvidar da própria sanidade. Isso é gravíssimo. Ele ouviu. Chorou. Admitiu tudo. Como eu posso consertar? Ele perguntou. Não sei se pode. A terapeuta disse honestamente. Isso vai depender da Helena. Se ela consegue perdoar. Se consegue confiar de novo. E mesmo que consiga, nunca vai ser como era antes. Ela estava certa. Nunca seria como antes. Já faz 3 meses. Eduardo está morando em casa de novo, mas no quarto de hóspedes. Está fazendo terapia religiosamente. Mudou. Ou está tentando mudar. Parou completamente de tocar minhas coisas. Me dá espaço. Pede desculpas constantemente. Tenta reconstruir a confiança. Mas eu ainda tenho o caderno. Ainda anoto tudo. Ainda tiro fotos. Não consigo parar. Helena, a terapeuta me disse na última sessão. Você sabe que isso também não é saudável. Você está presa no trauma. Eu sei. Mas não consigo confiar. Então talvez você precise aceitar que esse casamento acabou. Talvez ela esteja certa. Mas não consigo tomar essa decisão. Porque eu ainda o amo. Mesmo depois de tudo. E odeio isso em mim. Isabela percebe a tensão. Faz perguntas. Por que o papai dorme no outro quarto? Estamos passando por um momento difícil, eu respondo. Vocês vão se separar? Não sei, meu amor. Não sei. Eduardo está tentando. De verdade. Mas como eu volto a confiar em alguém que deliberadamente me fez questionar minha sanidade? Como eu esqueço os meses de manipulação? A terapeuta dele diz que ele tinha problemas profundos que precisavam de tratamento. Que ele não entendia a gravidade do que estava fazendo até ser confrontado. Que agora entende e está trabalhando nisso. Mas será que isso importa? Será que a intenção diminui o dano? Ontem, estava na cozinha quando percebi que a xícara que deixei na mesa não estava mais lá. Meu coração disparou. Corri para o caderno. Conferi minhas anotações. Sim, tinha deixado ali. Eduardo apareceu. Amor, você está procurando a xícara? Congelei. Sim. Coloquei na máquina de lavar. Vi que você tinha terminado o café e guardei. Ah, obrigada. Ele me olhou. Você achou que eu tinha movido de propósito. Não respondi. Mas ele viu no meu rosto. Helena, quando você vai conseguir confiar em mim de novo? Não sei se vou. Vi a dor no rosto dele. Mas senti raiva também. Raiva porque ele fez isso. Ele quebrou a confiança. E agora queria que eu consertasse. Eu preciso de tempo, eu disse. Quanto tempo? Não sei. Talvez para sempre. Ele saiu da cozinha. Eu fiquei ali com meu caderno, me perguntando se algum dia conseguiria parar de documentar cada movimento.
Porque a verdade é que ele estava certo sobre uma coisa. Eu não estava exagerando. Mas agora, mesmo com todas as provas, mesmo sabendo a verdade, ainda me sinto louca. Louca por ainda estar aqui. Louca por ainda querer que dê certo. Louca por amar alguém que me fez tanto mal. A terapeuta diz que trauma leva tempo para curar, que é normal ainda sentir medo, normal ainda precisar do caderno, mas que eventualmente vou ter que escolher, ficar presa na documentação obsessiva ou seguir em frente, com ele ou sem ele. Não sei qual escolha vou fazer, ainda não. Tudo que sei é que meu marido disse que eu estava exagerando. E quando mostrei as provas, o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. E agora vivo nesse mundo novo, onde confiar é difícil, onde amar dói, onde ter razão não trouxe alívio nenhum, só trouxe mais perguntas, mais dúvidas, mais dor. E eu não sei se existe resposta, não sei se existe cura, não sei se existe final feliz para isso. Só sei que acordo todo dia, olho para o caderno, e decido se vou anotar mais um dia ou se finalmente vou deixar ir. Hoje escolhi anotar, amanhã não sei, mas vou continuar escolhendo, um dia de cada vez, até descobrir se ainda existe algo para salvar, ou se já perdi tudo que importava no processo de provar que estava certa. E essa incerteza, essa falta de resposta clara, talvez seja a pior parte de tudo, porque no final eu tinha razão, não estava louca, não estava exagerando, tinha provas, mas ter razão não fez nada melhor, só fez tudo pior.